Hello, welcome to our class number 12. Seja muito bem-vindo à aula número 12 e nesta aula veremos adverbs. O que são adverbs? O que são os advérbios? Bom, basicamente os adverbs, são as palavrinhas que modificam os verbos, tá? Por isso advérbio. Basicamente essa é a explicação dos advérbios, o que eles são. Isso em qualquer idioma, não só no inglês, no português também funciona assim. Então, os adverbs, nós temos, para formar os adverbs, nós temos a seguinte fórmula. A gente sempre vai formar os advérbios em inglês, os adverbs, através de um adjetivo que a gente já viu em aula anterior, não lembro agora de cabeça qual, acho que 2 ou 3 aulas antes dessa, talvez a aula número 8, né? Então a gente tem basicamente, como você está vendo aqui, a fórmula para criar os advérbios, que é pegar um adjective, e acrescentar no final, na medida do possível, é claro, como você já sabe até essa altura do campeonato, algumas palavras para você fazer esse aumento, como eu vou chamar aqui, né? Você tem a palavra, você acrescenta, né, esse finalzinho, no caso aqui LY. Para algumas palavras é só acrescentar, para outras tem que modificar uma coisinha ou outra. Vamos ver os exemplos aqui que a gente tem bem claro. Certain, certo, né? Certain, certo, seguro, né? Vira certainly. Incredible, incrível, vira incredibly. Então aqui temos um exemplo. Incredible termina com E. Incredibly, né? Na palavra incredibly, a gente vai perder esse E e vai colocar o LI no lugar. Por quê? Porque como você está vendo aqui, o importante é a sonoridade da palavra, né? Incredible, incredibly. O E ficaria apenas trancando o canto ali. Obvious, obviously. Slow, slowly. Então, para a gente colocar numa comparação com o português, com a nossa língua, o LY aqui seria o nosso mente, né? O nosso sufixo mente. Por exemplo, certa, certamente. Incrível, incrivelmente. Óbvio, obviamente. Lenta, lentamente. Então seria, né, mais ou menos o mesmo princípio. Então, certamente, incrivelmente, obviamente e lentamente. Beleza? Vamos fazer aqui então o contraste entre adjectives e adverbs. Adjectives modificam coisas. For example, a car, a blue car. Então você tem um carro e você tem um carro azul. Lembra que a gente viu na aula de adjetivos, né? O adjetivo vem antes do sujeito. Então, um azul carro ou um carro azul. Você concorda comigo que um carro é uma coisa, um carro azul é outra. Um carro pode ter qualquer cor. Um carro azul é, como a própria definição diz, azul. Agora os adverbs, eles modificam ações, tá? Porque os verbos nada mais são do que ações, tá? Ações ou acontecimentos, mas via de regra ações. For example, to walk, to slowly walk, ou to walk slowly, tá? Então, por exemplo, to walk, caminhar, to slowly walk, ou to walk slowly, caminhar lentamente, ok? Então, você modificou. Você concorda comigo que caminhar é uma coisa, caminhar lentamente é outra. Vamos lá? Carro é uma coisa, carro azul é outra. Modifiquei a coisa, o sujeito. Caminhar é uma coisa, caminhar lentamente é outra. Então, o adverb ele tem basicamente essa função. Vamos ver os exemplos aqui. Repete comigo. He certainly likes you. Ele certamente gosta de você. It obviously grows during summer. Isto obviamente cresce durante o verão. I am slowly learning the lesson. Eu estou lentamente aprendendo a lição. They are constantly in this house. Eles estão constantemente nesta casa. Very good. Então nessa segunda parte a gente vai ver, conforme já prometido anteriormente, o contraste entre what e which. Bom, você lembra que quando eu expliquei sobre o what, lá a gente tinha o exemplo do what's your name? What is your name? Que na tradução para o português ficaria qual é o seu nome?
Mas vocês lembram que eu expliquei ali naquela aula que a gente traduz como qual é o seu nome, mas na prática a gente está falando o que é o seu nome. Então eu vou explicar aqui melhor qual é a diferença entre o what e o which nesse sentido de que e qual. Então what sempre o que, which é qual. Vamos ver que é a diferença então. Bom, what vai indicar sempre a essência de alguma coisa, o que ela é, ok? Então qual é o seu nome é o que é o seu nome, qual é a essência dele, como que eu posso identificá-lo. E o which, ele vai ser utilizado para indicar algo em exclusão a outras coisas. Ou seja, quando você tem, digamos, duas ou mais opções, você usa o which para identificar uma dessas possibilidades. Vamos ver um exemplo mais desenhado aqui, literalmente. Se alguém pergunta para você, what is your car? What is your car? A pessoa quer saber qual é o seu carro, mas no sentido de o que é o seu carro. É uma Kombi? É uma limusine? É um Fusca? Então ela pergunta what is your car? A gente traduz como qual é o seu carro, mas na verdade seria que carro você tem, tá? What is your car? O que é o seu carro? Que carro você tem? Ao passo que which is your car, a gente tem, como na imagem aqui, opções. Então qual dos 3 carros que aparecem aqui nesse acidente um pouquinho inusitado, eu diria, qual deles é o seu? Dica já de cara, eu já coloquei o one aqui entre parênteses porque ele é muito utilizado com which. Então já memoriza desde já, which one, which one. Então, which one is your car? Vai lá, repete comigo. Which one is your car? Qual é o seu carro? Tá? Poderia ser só which is your car? Poderia. Which one vai te dar uma segurança melhor, vai melhorar o teu grau de compreensão, né? Ou melhor dizendo, o grau de compreensão dos outros na fala, né? Porque você alonga um pouquinho a palavra, você conecta de certa forma com outra, né? Which one separado, mas conecta na fala. Então, which one is your car? Ou which is your car? 3 opções, qual deles? Então, which é isso, tá? É um exemplo que eu sempre gosto de dar também, what is your name e which is your name. Se a gente pegar lá which, for lá no dicionário, por exemplo, which, qual? Ok, which. Is, ok. Your name, né? Encontrar lá as palavras, fica lá, which your name. E sair por aí achando que está falando qual é o seu nome, na realidade, claro, seria uma frase muito inusitada. Mas, which is your name funcionaria no seguinte exemplo, tá? Estou forçando um pouquinho a barra aqui, mas para mostrar para você, para fechar aqui com chave de ouro. Imagine que existe uma parede onde o nome de todos... A gente está numa empresa, por exemplo, né? Nesse meu exemplo, você é funcionário dessa empresa. E nessa parede tem o nome de todos os funcionários, né? Um nome e um quadro, melhor dizendo. Um quadro com uma imagem e o nome, né? Uma imagem qualquer, um animal, enfim. E daí alguém olha para você e fala, which one is your name? Nesse contexto funcionaria. É claro que, ou seja, quase nunca funcionaria então, né? Melhor ficar com um bom e velho what's your name e já botar na cabeça que na hora da tradução vai modificar um pouquinho e não ficar se preocupando com isso, eu diria, né? What's your name, which is your name, vai repetindo, né? O segredo é isso, é insistir e repetir, né? Todo o resto vem em consequência disso, beleza? E a gente fica por aqui, então vejo você na próxima aula. Thank you very much. See you later.